Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos ver o mapa da semana e o nome que a gente vai dar para esse mapa é o nome de João. Antes da gente começar a ver o mapa do João, que é um mapa bem forte, vamos dar alguns recadinhos. Vocês perceberam que tem uma playlist ali que fala sobre reprogramações para cada planeta afligido, certo? É bem importante entrarem e darem uma olhada no vídeo inicial, que é um vídeo que tem o título O que vem depois do mapa, entende? Esse vídeo vai explicar certinho como funciona esse método de cura, né? É um dos métodos de cura. Esse vídeo vai falar também de vários métodos no que fazer depois do mapa. Por quê? Porque quando a gente entende o mapa da gente, quando a gente pega ali uma versão do mapa da gente, a gente percebe que tem alguma coisa na gente, a gente vai passar os dias assim, se analisando, se observando, para conseguir detectar aquilo que o mapa revela. E esse já é um processo bacana para a gente entrar em contato com o que está oculto em nós, para autoconhecimento, autodesenvolvimento. Mas aí a gente passa uns dias, vai se observando, vai se analisando, vai entendendo, vai revivendo, vai lembrando, vai remoendo, e a gente começou a entender o que acontece com a gente. Mas agora tem que ter outros passos. O que eu vou fazer com isso, né? Como eu vou refazer isso, como eu vou sair dessa situação, como eu vou, né? Eu vou só me autodisciplinar e vou começar a fazer diferente. Gente, isso sozinho pode funcionar em 10% das coisas que a gente precisa se aperfeiçoar. 10% vai funcionar a autovigia, mas tem coisas que não vai funcionar. Por exemplo, eu tenho esse hábito, às vezes eu fico irritado, daí eu fui perceber quando que eu ficava irritado, eu percebo que eu fico irritado quando eu me sinto rejeitado, certo? Por algum motivo. Então agora eu vou me controlar. Quando eu ficar irritado, eu vou segurar a raiva e não vou deixar isso fluir, não vou deixar isso vazar, e aí eu não vou ter problemas maiores. Ok, vai funcionar por um tempo. Vai funcionar por uma, duas, três vezes. Depois chega uma hora, não vai mais funcionar. E aí? Como você vai lidar com isso? E das vezes que funcionou, você conseguiu não ter problemas com o mundo externo, mas você ingeriu essa raiva, você entubou essa raiva. E aí ela vai fazer mal por dentro. Então, entender que existe ali algo que sai, que vaza, que causa um mal-estar, é mega importante. É um mapa. Agora, o que fazer depois do mapa? Por isso, eu convido vocês a darem uma olhadinha no vídeo que tem ali, após o mapa, o que fazer. E, sim, usem e abusem dessas reprogramações, né? Elas são úteis, elas são importantes, e esse é um dos passos, mas não é o único. Então, convido vocês a darem uma olhada bem significativa. Outra coisa, quem não estiver seguindo lá no Instagram, vai lá dar uma seguidinha para ajudar. Curte aqui, compartilha para ajudar o canal a crescer. Eu tenho um grupo no Facebook, tem a página do Facebook, vou convidar vocês todos para seguir também. Procuro colocar conteúdo diversificado, é bem interessante se manter ligado em todos os canais. E outra coisa, é legal a gente dar uma olhada em todos os mapas, porque às vezes aquilo que não foi... falando para quem está participando, né? Mas, o que acontece? Às vezes eu estou assistindo um mapa e tal, e aquilo que é colocado no mapa de alguma forma serve para mim. Aquilo de alguma forma funciona para mim. Então é legal a gente tá dando uma olhada assim em todos os mapas e entender como às vezes o processo de um pode funcionar para o processo de outro, certo? Isso é bem legal também. Vamos lá então, hoje a gente vai ver então o mapa do João. Muito bem-vindo, João. O João, ele é escorpiano, e ele é um escorpiano assim feroz.
ele tem muitos planetas em Escorpião, né? Tem Marte, Mercúrio, Vênus, a galera toda em Escorpião. Fora isso, ele tem a Lua em Capricórnio e Saturno em Câncer. Isso me leva a pensar que ele teve algum tipo de problema com a mãe. Eu poderia até sugerir assim que talvez tenha sido uma mãe ausente devido a uma quadratura ali com Urano, né? João também tem Urano na casa 4. Gente, os últimos mapas que eu vi, pelo menos os últimos 4 mapas que eu vi, são de Urano na casa 4. E esse Urano aí é um Urano que eu tenho também. Então, vou começar com o Urano e a gente vai desenrolando essa ideia aqui. Aliás, eu também tenho a Lua em Capricórnio, né? Complicadíssimo. Bom, vamos lá. Vamos começar por Urano. O lance do Urano na casa 4, ele tem muito a ver com a falta de ninho, né? As pessoas que nasceram assim de Urano na casa 4 são pessoas que, e não estou dizendo que é o caso do João, estou dizendo que é uma coisa que esse Urano pode nos dar, certo? O Urano dele na casa 4, que já é a casa da Lua, e ainda quadrando a Lua, ela nos dá aquela sensação que a gente nasceu do nada, né? A gente não tem uma base. É como se a gente não tivesse um histórico. A questão desse Urano é a gente nunca se sentiu em casa dentro da nossa família. Por algum motivo a gente era como um estranho dentro do nosso lar. Como se a gente fosse uma pessoa totalmente diferente dos nossos. E a gente sentia essa exclusão por parte dos nossos familiares. E aí a gente cresce com uma sensação de não vir de lugar nenhum, né? Então, essa é uma sensação que pra gente constatar ela, a gente vai perceber nos momentos de crise muito forte, né? Nos momentos que a gente se sente muito acuado pela vida, ou quando a gente começa a fazer um levantamento da nossa vida sincero, né? Que a gente começa a pensar sinceramente conosco sobre nós, né? E não, quando a gente começa a pensar sinceramente sobre nós, é como nós reagimos ao outro e não como o outro reage a nós, né? A gente pensa do fundo do nosso coração. É um Urano que muitas vezes a gente, principalmente com a Lua em Capricórnio, né? O que acontece? Às vezes a gente pensa, né, que a gente tá dando uma coisa muito fofa para alguém. A gente pensa assim, nossa, tô dando o meu melhor, tô sendo super fofo, tô sendo super amoroso, essa é a palavra. Eu tô sendo mega amoroso, mas vamos combinar que a amorosidade de uma Lua em Capricórnio com Urano de casa 4 é uma amorosidade que tem que ter, assim, muito tato para conseguir sentir, né? Então, geralmente, as pessoas que recebem essa amorosidade, elas não recebem com esse nome, amorosidade. Normalmente, essas pessoas, elas têm uma amorosidade para entregar que os outros podem entender como um tanto faz, entende? É assim que as pessoas ao redor têm essa percepção, porque ela é uma amorosidade que não tem uma entrega realmente. Para a pessoa com esses posicionamentos ter uma entrega real, ela precisa entrar em contato realmente com o seu eu. Esse Urano de casa 4, ele pode dar para a pessoa assim, uma habilidade maravilhosa para ficar sozinha, né? É uma pessoa que aprendeu a se bastar, igualmente a Lua em Capricórnio, é uma pessoa que pode muito bem aprender a se bastar, né? A Lua não gosta de estar em Capricórnio, não é um lugar que a Lua fique bem. Capricórnio não é um signo que fale de amores, de afetos, de paixão, de desejo, de nada disso. Capricórnio é um signo que fala de construir, de trabalho, né? O bom dessa Lua é que quando ela resolve se dedicar a alguém, aquilo é uma construção para ela. E é uma construção que ela leva por muitos anos ou por toda a vida. Então, ela é uma Lua que constrói os relacionamentos de forma pacienciosa, de forma, sabe,
Então, ela não é uma pessoa que sai, a lua em Capricórnio, que sai de relacionamentos do nada, assim, sem um bom motivo. Quando que essa lua vai sair de um relacionamento? Quando ela constatar que aquela construção não vai dar para ela o que ela precisa. Quando ela constatar que aquilo não vai dar em nada, que aquilo ou não vai dar em nada, ou vai ser algo ruim para ela, aí nesse caso ela vai repensar, reformular e não vale a pena, não estou conseguindo o que eu preciso aqui, a minha necessidade. Qual que é a necessidade da lua em Capricórnio? A lua em Capricórnio precisa principalmente de segurança, né? Ela precisa de segurança naquilo que ela tem necessidade. Então, ela precisa que a estrutura seja clara, seja principalmente clara e funcional. Então, quando ela sente que aquilo não tem segurança, não tem estrutura, que as coisas estão muito no ar, muito no vento, é uma lua que vai se retirar, porque ela não consegue encontrar ali o que ela precisa para estabelecer seus vínculos verdadeiros. E a mesma dinâmica aqui vai valer para esse Saturno de Câncer, né? Essa é uma pessoa que ela pode ter essa necessidade extrema de fazer isso, e ao longo da sua vida ela está aprendendo a fazer isso também. Porque desde muito cedo ela aprendeu a não ter vínculos, a não ter grandes vínculos. E aí, no decorrer da vida dela, está aprendendo o quê? A confiar nos vínculos, a entender os vínculos, a construir os vínculos. Mas isso não tira dela essa habilidade de análise, principalmente porque é um Mercúrio em Escorpião. Então, esse Mercúrio tende a analisar muito bem as coisas, desde que esse Mercúrio não esteja cultivando pensamentos que vão lhe trazer prejuízos, né? Como paranoias e tudo mais. É sempre bom lembrar que posicionamentos em Escorpião são posicionamentos de muita intensidade, muito apego mesmo, muitos ciúmes, muita possessividade, muito controle, assim como Capricórnio. Entretanto, Capricórnio, ele é um controlador mais focado em objetivos. Ele vai controlar, ele vai tentar, baseado naquele objetivo. Eu ainda vejo o meu objetivo ali na frente, andando nesse trajeto. Se eu ainda vejo, eu continuo. Caso ele não veja mais, ele se retira. Escorpião, não. Escorpião, ele não tem essa medida de conseguir algo por alguma coisa. Ele quer, né? E aí, esse posicionamento muito intenso em Escorpião, sempre é bom tomar muito cuidado. Por quê? A possessividade, o controle pode levar essa pessoa a ser extremamente sufocante. Principalmente com esses planetas em Capricórnio, que mostra uma repressão de sentimentos. Essa pessoa nasceu com uma ausência daquilo que era importante, e ela pode vir buscar isso no outro de todas as maneiras possíveis. Ainda mais com Marte ali no Escorpião, Marte bem pertinho do Sol, não chega a ser uma conjunção, Vênus conjunto ao Sol, então, conjunção exata, gente. Conjunção exata ao Sol. Então, assim, essa pessoa, ela pode ter essa dificuldade de se sentir por ela mesma, assim, essa dificuldade emocional de se conectar consigo mesma, e ela pode buscar desesperadamente isso nos outros, né? Seja na família, nos romances, nos amigos, nos filhos bastante, tá? Então, o que acontece isso? Ela pode ser uma pessoa que vai testar os outros até o limite, porque ela precisa de garantias de que o outro está ali com ela. Ela pode ser uma pessoa que vai... Eu acho que quando a gente fala de Escorpião, a gente fala basicamente assim, principalmente, né? Basicamente não, mas principalmente da capacidade escorpiana de levar o outro ao seu limite. Ele não tem Isso falando de Escorpião nas sombras, gente. Escorpião nas sombras é um signo muito difícil de lidar. Ele não tem limites para
para essa coisa de testar, de desconfiar, de julgar, de condenar. Vamos lembrar que ele é um signo do submundo, das profundezas do inconsciente. Então, quando o escorpiano está vibrando no lado sombra, ele pode ser uma pessoa que está disposta a qualquer coisa, inclusive a coisas que não são legais, não são bonitas, são feias e pode ser até amorais ou ilegais para conseguir atingir o seu objetivo. E qual que é o objetivo? Ele precisa testar o outro até o seu limite. E isso pode ser extremamente difícil para quem tem que conviver. O escorpião, no seu lado luz, ele é uma pessoa que está extremamente focado no outro, ele quer ficar bem com o outro, ele vai prestar toda a atenção no outro, ele, sabe, vai querer tudo que o outro quiser, ele vai querer também. Entretanto, como ele tem essa coisa de talvez precisar entender o seu valor, ele pode muito bem entrar num círculo ao contrário. Ele pode, por algum motivo que não fosse realmente o motivo, né? Vamos lembrar que escorpião também é paranoico, ele pode entrar nesse conjunto de coisinhas e se sentir por algum motivo ameaçado e aí começar um jogo de poder, assim, sufocante e terrível. E isso normalmente acaba virando em rupturas, em percas, em coisas assim de afastamento. Por quê? Porque, gente, dos outros signos não tem quem aguente, entende? Então, para a energia escorpiana é muito importante aprender a lidar com essa coisa intensa que vem na sua mente, nessa coisa paranoica que muitas vezes vem na sua mente, essas ameaças que vêm na sua mente. Por isso, o autoconhecimento é mais importante que tudo, né? Pra gente entender o que em mim foi ativado, que me subiu um ódio, o que em mim foi ativado, que eu me senti assim, o que em mim foi ativado, que... muitas coisas nesse sentido, né? Então, aqui nesse mapa, a gente tem uma necessidade de aprender a acreditar em algo maior, sabe? É como se esse mapa convidasse essa pessoa a confiar em algo maior para começar a construir seu eu. Não é difícil, não é diferente de cada um de nós, né? Mas aqui ele mostra muito o caminho, né? Porque com Quirón em Áries, lá na casa 10, é como se a imagem pública dessa pessoa, ela é importante para ela, muito importante, e é uma imagem pública do tipo, bem pioneiro mesmo, bem coisa de Áries, assim, bem eu, é bem no eu mesmo dessa pessoa, né? Então, é uma pessoa que, com todos esses posicionamentos em escorpião, que escorpião é um signo muito focado no outro, é como se esse posicionamento convidasse essa pessoa a focar nela mesma. E eu fico realmente imaginando um escorpião forte no mapa, envolvido em descobrir a si mesmo, sabe? Quanta luz isso não é, quanta beleza não tem nisso, porque é um signo muito intenso, é um signo muito focado naquilo que ele quer, e quando ele resolve usar isso em favor de si mesmo, eu acho que não tem outro signo que conseguiria bater um escorpião que está focado no autodesenvolvimento, não tem, gente. Um signo que é muito inteligente, muito capaz e muito corajoso para buscar. Então aqui a gente vê muito isso. Com a lua em Capricórnio, essa pessoa teve que reprimir muitas coisas, principalmente essa necessidade de ninho, essa possível ausência ou negligência materna que essa pessoa sofreu, certo? É uma pessoa que gosta muito de beleza e é uma pessoa que se sente muito confortável na posição que ocupa. Com Vênus e Sol conjuntos, é uma pessoa que pode estar muito segura das coisas que quer, muito segura do seu destino de vida também, sabe? É uma pessoa que pode estar muito inclinada. 14, 24... Não chega a ter uma conjunção ali Marte-Sol, mas estão bem próximos, né? Então,
isso pode ser bem relevante, porque essa pessoa age exatamente com aquilo que tem valor para ela e aquilo que ela sente que é. E não existe dúvidas dessa pessoa em relação a isso. O seu mental também está de acordo com isso, que é ali Mercúrio, Marte, Sol e Vênus, todos eles em Escorpião. Então, na hora de agir, ela age intensamente. Mas, pergunto a você, João, muitas vezes na hora de agir você age intensamente, busca aquilo que você quer, está de acordo com os seus valores. Mas você consegue sentir esses valores? Você consegue degustar do sabor daquilo que você quer? Quando você busca algo que é algo que vai te nutrir, você percebe o quanto aquilo te nutre mesmo? Ou é o mais completo automático? Você consegue ter acesso a esse sentimento, essa sensação de aconchego, de tudo isso? Porque com uma lua em Capricórnio, a gente perde totalmente essa conexão com o aconchego, com o mimo, com o ninho. A gente pode ficar no mais completo automático. A gente pode buscar coisas que a nossa Vênus pede, né? Aqui no caso em Escorpião, e sentir. A gente consegue sentir? Com Quirón em Áries, né? Parece que existe uma parte de mim que precisa ser construída. E aqui me faz pensar muito que essa questão emocional mesmo, assim, de sentir as coisas. E eu convidaria até João a pensar em grupos, amigos, restaurantes, coisas assim do signo de Touro. Poderia ajudar muito o João a entender aquilo que dá para ele esse gosto de vida. E o gosto de vida é o gosto de um doce, é um gosto de um esporte, talvez, ou um gosto de ver um filme e degustar realmente na companhia de alguém, sabe? É o realmente se sentir acolhido. Existe aqui uma necessidade de aprender a se sentir acolhido. E isso pode vir muito de buscas em aventuras, porque o nó do norte em Sagitário, muito além de acreditar em algo maior, Sagitário nos fala também de aventuras, de emoções, de viajar, de conhecer novas filosofias, sabe? Tudo isso pode ser muito importante, pode ter um aprendizado muito grande nesse sentido. Viajar com a pessoa que você ama, ir num restaurante novo com a pessoa que você gosta, sabe? Fazer algum esporte com a pessoa que você curte. Essas coisas assim que você pode continuar mantendo foco naquilo que você já tem o foco, mas abrir o leque para aprender a degustar, andar de montanha-russa, frio na barriga, sabe? Ler um livro e debater com a pessoa que você gosta. Assistir alguma série de alguma filosofia e debater com a pessoa que você gosta, sabe? Ir num teatro, debater com a pessoa que você gosta. De alguma forma, nesse mapa não existe dúvidas que você pode ser muito focado, sim, em alguma coisa e muito atento, mas você sente a nutrição desse relacionamento, dessa experiência que você vive, você sente. A nutrição é muito importante, porque ela te mantém conectado com a vida, ela te mantém conectado com o fluxo. Sentir, né, quando a gente sente nossas águas internas, andando para um lado, andando para o outro, faz com que a gente se sinta vivo. E às vezes a gente acaba não querendo sentir as coisas, assim, eu não vou sentir, eu vou fazer no automático. Por quê? Porque se aquilo de alguma forma me machucar, eu não quero sentir, então não vou deixar entrar assim no meu coração, no meu ser. E a pessoa acaba assim não sentindo mais as coisas boas da vida, mas também não sente as coisas ruins, né? Era o contrário que eu ia dizer a frase. A gente reprime aquilo que é ruim, desconfortável, mas também não sente o lado bom da vida, sabe?
Ai, não quero sentir isso, tá ruim. Vou, sei lá, vou fazer qualquer coisa, vou reprimir, não vou pensar, vou cancelar. E a pessoa cancela, mas quando ela faz isso, ela vai se acostumando no decorrer da vida a fazer isso, vai ficando bem automático. Ela acaba não se importando mais. Ah, fulano me rejeitou, ai, não ligo. E ela realmente não liga, ela reprimiu. Só que também ela não liga quando ela ganha um bombom. Ela não sente o prazer de receber um bombom, ela não sente a entrega desse bombom, entende? Os sentimentos precisam ser degustados para a gente conseguir viver isso, tanto os bons quanto os ruins. A gente precisa se permitir degustar. Então por hoje é isso, espero que tenham gostado, não esqueçam de compartilhar, de curtir, deixar um like para mim e comentem, mandem forças para João. Beijos!